Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada do terceiro ano de Resistência Podcast. Terceiro ou quarto? Terceira, já tô ficando batendo fora do bumbo já. Mas aí... Quarta temporada. Quarta temporada, é isso. Terceira já foi, pô. Já fechou a terceira. Boa, Mar. Estamos voltando com um convidado da casa, né? Que ele faz essas loucuras. Eu não sei se ele faz essas loucuras só para aparecer no Resistência Podcast ou se ele é meio louco mesmo, mas depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas seja bem-vindo, Renato Guzilotto, por ocasião, o pai da Belinha, o marido da Marcela também, que agora encarou essas provas loucas, e nós estamos aqui para falar de um desafio mais louco, né? Seja bem-vindo, Renatão, a Marcela é da casa. Abre aí falando qual foi a loucura do dia. Pô, obrigado pelo convite aí. Fico feliz em estar aqui falando um pouco, contando um pouco dessa experiência maluca com vocês aí. Mas é isso. E aí, mas fala aí sobre o que a gente vai falar. Quebra o suspense. Vamos falar sobre uma maratona que eu fiz aí na Cordilheira dos Andes, Patagonia Run. Uma prova de 2.800 de altimetria acumulada. Sensacional, Renato. Bem-vinda, Marcelinha. Aqui com a gente foi primeiro as visitas ilustres, né? Os convidados Com certeza. Ilustres, e depois você que já é da casa, eu deixei a menina pro final, você viu? Bem-vinda, querida. Você e Belinha, tudo bem? Fala aí Tudo do que bem, você achou do desafio do graças Renatão a e Deus. faz a sua introdução e já começa a sabatina aí. Não, maravilha. E realmente foi acho que o maior e mais difícil desafio. Não maior, foi o desafio mais difícil que o Renato fez até hoje, eu que acompanho ele em casa, no dia a dia, né? Para quem está nos ouvindo, o Renato também veio. É uma pessoa. Ô, Rê, acho que seu microfone está aberto. O meu telefone que tocou, Mar. Ah, perdão. O Renato, ele é uma pessoa que já tem um lastro do esporte desde moleque, né? Desde de adolescente e tal. Mas aqui, falando de endurance, ele veio do triatlon, né? Tá com a Start Move treinando há uns 2, 3, terceiro ano já. E do ano passado para cá, desde quando eu engravidei, né? Eu falo que a gente separou da dupla dos dois treinarem juntos, ele acabou indo mais para corrida e focou aí nas maratonas desafiadoras, como que você chama, Renato, as maratonas de Mais extremas, né? extremas, exato. Então, ano passado ele fez o Ushuaia, né, que foi uma maratona, enfrentou o frio de menos 10 graus. Logo em seguida, a Uphill, que subiu a Serra do Rio do Rastro, que inclusive a gente tem que chamar o aluno, o Everton, para bater um papo aqui com a gente, Sam, que fez a prova também de bike, né, que também subiu aí uma altimetria acumulada de mais de 4.000 metros na Serra do Rio do Rastro. E agora o Renato fez a Patagonia Run, que foi uma maratona extrema na Cordilheira dos Andes. E, Renato, eu já trazendo aqui para o pessoal, assim, né, o que eu pude observar de ver os seus vídeos, acompanhar a sua viagem de perto, é que dessa vez, você enfrentou vários terrenos e várias temperaturas ao mesmo tempo, né? Então, eu queria entender, assim, qual foi a diferença dessa maratona das outras para você? A principal diferença foi a altimetria, né? O solo contou bastante. O que a gente não esperava, né? Todos os atletas que fosse fazer o frio que fez. Então, lá na Argentina também não é uma época de frio, né? Tá acabando o verão lá já também, mas a gente esperava que ia estar um pouco mais quente, mas foi uma prova fria. No começo esquentou, depois esfriou, pegamos neve, é uma coisa que a gente não esperava, pegamos neve no topo da montanha, tanto no solo quanto a gente via nevar um pouco assim, né? Por causa da neblina, tudo. E muito úmido, né? Muito barro, muita pedra, subida muito íngreme e as descidas também muito íngreme. Parece que descer é fácil, né? Tem aquele ditado que descer tudo santo ajuda, mas numa prova dessa exige muito da perna, né?
Mas foi essas as adversidades do tempo, né, do clima. Muita variação de temperatura. Começou a esquentar, de repente esfriou, aí esquenta, esfria, varia bastante aí. E uma pergunta. Pode falar, Cé, perdão. Massa, vou dar uma. Você pode ir tocando, eu só vou intervindo, porque o Renato tocou num ponto interessante, que o pessoal técnico que ouve a gente, eu falei com ele em off aqui, ele falou que tá com dor muscular até hoje, né? Então, já que ele falou da descida, é exatamente, quando na subida você se cansa mais, porque a contração excêntrica exige mais de você, mas por outro lado, a contração excêntrica, a frenagem do movimento, que é da descida, isso tem mais ruptura de microfibras, te deixa com a dor muscular tardia. Então, essa descida, esse mecanismo excêntrico, que é freagem do movimento, te cansa menos, mas entre aspas te machuca mais. Por isso que às vezes quando você vai fazer um treino de subida, você fica mais cansado, mas quando você faz um treino de descida, você fica mais dolorido no dia seguinte. É interessante isso, não sabia. E faz todo sentido, quando a gente vai descer, a gente freia mesmo, né? E tem aquele impacto do joelho, né? E ele não vai descer uma rampinha, né? Uma montanha, então ele falou, tem 5 quilômetros de descida praticamente cada montanha, né? Mas uma coisa assim muito curiosa, apesar de ter sido a terceira maratona extrema que você faz, né? É a sua quarta maratona, a terceira sendo assim extrema em questão de solos, altimetria e temperatura. No Ushuaia, você também, né, subiu montanha, desceu, largou do início ao fim com nevando e com neve alta, um solo super instável, e você completou em 5 horas e meia. E essa maratona agora na Patagônia deu um total de 8 horas e meia. Por que teve essa diferença? Qual que foi a, a dificuldade aí de ter essas quase 3 horas de diferença de uma prova para outra, sendo a mesma distância? A do Ushuaia teve a gente correu 100% na neve, a neve muito fofa, até que teve uma nevasca aí 2 dias antes que dificultou um pouco a prova, ficou muito fofo, mas o que teve muita diferença de tempo foi a altimetria, que dessa vez a gente subiu muito mais, e o Ushuaia era uma prova um pouco mais corrida, apesar de estar na neve fofa, tinha muito mais partes planas para a gente correr do que essa prova que foi muito travada. Então, muita subida, muito descida, era muito raro, não tinha quase reta, né? Então, era ou você estava subindo ou você estava descendo. Então, a subida, principalmente que a gente sobe muito mais lento, né? E descer também, depende da descida. Demorou 8 horas e meia, né? Foi o meu tempo da prova, mas teve 40 minutos que a gente ficou literalmente parado lá em cima da montanha, porque como estava muito úmido, teve uma descida que estava muito perigosa, então só descia um por vez. E uma prova aí que tem mais de 1.000 atletas, aí teve um congestionamento aí, que também ficamos 40 minutos parados no mesmo lugar. Mas a diferença de tempo foi essa. É uma prova muito mais travada, é, mais lenta, né, na verdade. Ô, Sam, deixa eu tirar uma dúvida. No caso, uma prova específica como essa, além do volume de treino, o que que o aluno precisa estar preparado também para aguentar e saber lidar com esse tempo de prova, com descidas e subidas? Essa é uma questão muito importante, Marco, que você levantou, né? E a gente queria fazer uma ressalva, uma pessoa que sempre nos ajuda aqui, o Décio, da D-Run, que já participou aqui e ajuda E o eu encontrei ele Renato. lá. Exatamente, me mandou. É um grande amigo. Então, o Renato é da casa, né? E muitas das pessoas tomam gosto pelas provas trail e começam a brincar um pouquinho, a gente pega. Mas quando vem um cara cascudo, gabaritado, né? A gente até acaba passando esse para assessorias específicas, né, Mar? Porque assim, a gente se direcionou para o triatlon, para as maratonas convencionais, então a gente tem essa expertise, mas um cara que já quer performar, como o Renato tá indo, que o Renato é da casa, né? Mas assim, a gente indica esse treinamento. Então, assim, essa especificidade, então ele já tem que começar a buscar esse ganho técnico para as descidas. E como ele treina isso? Descendo morro cheio de pedra, aprendendo a soltar o freio de mão e não brecar, né? E isso não adianta, cara, vem com o tempo. Então, assim, seria responsabilidade dele ele tentar descer assim, sem saber, né? Então, ele vai pegando a cancha, vai despertando esse desejo nele, e ele precisa treinar essas especificidades. Existem treinos dos atletas trails que ele põe mochila de água para a água ficar oscilando o peso dela e descer a montanha com essa carga nas costas ainda cheio de água pela metade. Para quê? Para a água ficar balançando e desestabilizando o atleta e ele descendo em velocidade. Então, assim, acho que
como o Renato já criou essa casca, e depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? Ele tem essa veia, cara. A gente falou em off entre a gente, né, Marcela? Eu, Sim. eu falei para Marcela, eu ansioso aqui, eu falei, nossa, mas o Renato ele é muito jogueiro, né? A gente usa aqui, eu vim do futebol, esse termo, né? Jogueiro é o cara que é pronto pro jogo, cara. E eu sou peido na cueca. Eu falei pra você, eu já Aí a tenho episódio Marcela falou 2, né? dois. Então, assim, o Renato não fez o ciclo dos sonhos. Pelo contrário, né? Com a Belinha vindo aí. Só que eu falei, vai, eu só incentivava, porque eles têm essa casca, essa garra, essa gana, esse endurance na veia, entendeu? Pode jogar ele que ele vai dosar a intensidade e vai terminar. Ele é jogueiro. Mas é isso. Se ele quiser melhorar, além do ciclo bem feito, mas ele precisa dessa especificidade, dessas técnicas para descer onde pisar onde, como e onde pisar na subida e na descida. Acho que é o ponto fundamental. E o treino de força impacta muito numa prova dessa? Ah, com certeza mais do que nas provas convencionais, né, Mai? Então, exige, porque assim, as amplitudes de movimento são maiores, né? Então, assim, lembra que a gente fala para nos treinos de força nosso, a gente diminui a amplitude para ficar específico aqui, não, né? Imagina para subir, de vez em quando não dá todos os passos do mesmo jeito, né? Renatão tá aí para falar, né, Renato? Então, você dá não é só É isso. passinho curtinho, às vezes você enfia o pé lá em cima, então você precisa desenvolver amplitude, força. Então, seria fundamental e mais importante do que para as provas de endurance clássica, lá. E É e isso. o que que Até você uma diz coisa. disso, Rê? É. Uma coisa que eu percebi assim na prova, né, na subida, eu vou muito melhor na subida, subindo, porque meu cardio é muito bom, então eu consigo subir bem. Na descida, o que eu percebi assim, que quem fez a prova em menos tempo, quem descia mais rápido, eu falava que eram os corajosos. Porque é impressionante, a pessoa desce de um jeito que eles não têm medo. E meu medo era o quê? Uma torção, queda. Mas esse pessoal que faz tempo numa prova dessa, ele não tem medo. Ele desce, ele cai, ele levanta, ele rala. É um negócio meio louco, né? Agora eu, como estou lá, quero terminar, quero concluir a prova e não tenho tanta técnica, né, para descer, eu ia mais olhando bem onde ia pisar, como ia pisar, para chegar inteiro, né? E a questão do tempo, né? Se a gente fala, poxa, eu falei até para o Sandro em off na sexta-feira passada, ele perguntando, quinta-feira, perguntando informações suas e já tinha dado mais de 7 horas de prova e nada de você mandar mensagem. Daí, quando você falou, poxa, terminei, deu 8 horas e meia, falei, cara, é praticamente um Ironman numa corrida, numa maratona, né? Porque é muito tempo correndo, tá na mesma atividade. Como que é essa sensação, você que vivenciou a prova, passa rápido, não passa? É mais um preparo físico ou emocional? Como que é a cabeça no dia da prova? A prova, na verdade, você não vê passar o tempo. Então, eu fiz há 8 horas, mas você não vê essas 8 horas passar. As coisas acontecem muito rápidas. É uma briga constante, né? Você e sua cabeça ali. E é impressionante. Você está numa situação lá que, até outro dia eu falei, quando eu cheguei, todo mundo deu risada de mim. Mas parece que a montanha, ela fala com você. Porque você está correndo lá no meio da montanha, daí tem floresta. Então, é tudo muito vivo. Né? Então você vai sentindo aquilo, você vai brigando com a cabeça, tendo que administrar os passos, o cansaço. Então você não vê a hora passar. Eu cheguei no quilômetro 21, que foi um ponto de hidratação, que é diferente, né, do que a gente está acostumado em ver em prova, ponto de hidratação, né, que é só as águas. Quando eu cheguei no ponto de hidratação lá, era uma barraca, tipo um campo de guerra. Então tinha um monte de comida, bebida, água quente, uma barraca, uma tenda só de enfermagem, com gente passando mal e tirando pressão. Eu cheguei no primeiro ponto de hidratação lá, no 21, foi o segundo ponto, né? 21 quilômetros eu estava em 4 horas de prova já, mas eu não vi passar muito rápido. Porque vai mudando muito o cenário, né? É uma prova que, por ser mais lenta, você acaba conhecendo as pessoas no meio da prova. É, é completamente diferente do que a gente está acostumado no triatlo, numa corrida de rua. Né? E até assim, administrar, né? Acho que é o principal para a gente terminar uma prova dessa. Porque, principalmente na largada, né? Quando você está bem, você quer
você quer sair com tudo, né? Então não adianta, porque é uma prova que é lenta. E não adianta você sair com tudo, queimando largada, que não vai mudar se você parar para beber água, se você parar para ir no banheiro. É minutos que você perde ali que não faz tanta diferença, assim, no meu nível, né? Para quem vai concluir a prova, não quem está competindo ali. Renatão, Mas não vai passar. Oi. responde uma coisa para mim, uma dúvida que eu tenho, né? É assim, eu percebi muito, a gente percebe que, por exemplo, mesmo que seja uma maratona ou até uma meia maratona, essas corridas de rua nossa no dia a dia, a gente percebe que tem muito aventureiro, né? Então, assim, o cara faz uma aposta no trampo dele com o chefe dele, o cara motiva, ele faz a inscrição e vai para essa prova. No triatlon, a gente percebe que isso diminui. O cara não pode ser um aventureiro do dia para noite, ele fala, eu vou lá. E eu acho que nesse tipo de prova diminui muito mais, Renato. Você vê que as pessoas que vão lá são preparadas ou ainda você vê uns caras meio caindo de paraquedas lá, que depois tem que ser resgatado, mas eu acho que a minha impressão é que deve diminuir consideravelmente esse número. Mas tem uns artistas lá que aparecem assim, ó. Ah, sempre tem, né? Mas assim, é muito menor de que qualquer outro tipo de prova, né? Quem tá lá, você já vê que já tem casco, que já está acostumado com aquilo. Até porque, se você desiste de uma prova dessa daí, você não pode desistir em qualquer ponto. Tem o ponto certo que você tem que desistir, tem o tempo certo que vai chegar o resgate, então o resgate não chega em 5 minutos. Ele vai chegar depende de onde você estiver, em 1, 2 horas. Então, não tem aventureiro, até porque o termo que a gente assina, as responsabilidades que tem, você Tem que fica ter, até com você teve que ter autorização médica para levar, né, para a prova, né? autorização médica, tem que levar a manta térmica, caso acontecesse, Quais sei são lá, os de virar, equipamentos obrigatórios para levar numa prova dessa? era a lanterna, Na apito, cabeça? a lanterna na cabeça, o apito, né, em caso de se perder ou de sofrer alguma queda, ter como chamar atenção, a manta térmica, porque se acontece alguma coisa de desistência ou também de lesão, você consegue se manter aquecido aí 1 hora, 2 horas até o resgate chegar. E a mochila, né, com a mochila de hidratação. Então você tem que levar a sua água. Numa prova como essa, eles não dão um copo de água igual a gente está acostumado. Você leva a sua água e enche nos pontos, né? Então você tem que levar a garrafa. Mas ó, de aventureiro não tem, porque a, a gente que está mais acostumado com isso, dá aquele friozinho na barriga, né? Aquele medo, né? Fala, pô, e se eu machucar aqui? Isso é no meio do mato? Porque tem pontos da prova que ela é solitária, que tá só você, né? Então você fica. Daí na distância de 10, que tinha, um dia antes teve 10 e 21. Aí já tem mais aventureiro. O pessoal que tá iniciando no esporte, tá? Daí você encontra. Mas nos 42, aí já não tem mais não. E me diz outra coisa também. É, você acha que São duas perguntas, tá? Daí você pode ver a sequência que você quer responder, até o Sandro pode complementar com isso. Você tendo a base do triatlo, né? Que você ficou quase 3 anos assim focado no triatlo, né? E a gente sabe que é um esporte que não dá também para sair queimando largada, porque você tem 3 modalidades para entregar, né? E você tem que saber dosar o nível de esforço em cada modalidade para você concluir a prova. Isso é, o triatlon, tanto as outras maratonas que você fez antes da Patagônia, o Ushuaia, a Serra do Rio do Rastro, te dão experiência e base para você conseguir também distribuir o seu esforço, você pensar, poxa, eu tô em 6 horas de prova, eu tô em quilômetro tal, eu preciso me manter assim, assim, assado, comer tanto, me hidratar ou me alimentar em tanto quanto tempo para conseguir completar a prova. Isso te deu uma base, Rê? Deu, isso foi a principal base, né? A gente saber, o triatlo me ensinou a administrar, a sentir muito o meu corpo, a entender o meu corpo, como que eu estava me sentindo. Né? Nessas provas a gente tem que escutar o corpo, sentir o corpo, como é que tá, se dá para forçar, se é hora de tirar o pé. Então, a principal base minha de administrar aí uma prova longa dessa foi o triatlon que me deu base. Tanto é que eu usei
no triatlon, né, você sai da natação, vai para bike, então a gente vai por etapas. Eu usei esse modelo de etapas nos 3 pontos de hidratação que tinha. Então, na prova inteira tinha 3 pontos de hidratação. Eu ia assim, ó, agora tem que chegar até aquele ponto. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Isso dá aquele friozinho na barriga, né? Aquele medo, né? Pô, e se eu machucar aqui, isso é no meio do mato? Porque tem pontos da prova que ela é solitária, que tá só você, né? Então você fica... Daí na distância de 10, que tinha, um dia antes teve 10 e 21, aí já tem mais aventureiro. O pessoal que tá iniciando no esporte, tá? Daí você encontra. Mas nos 42, aí já não tem mais não. E me diz outra coisa também. É, você acha que São duas perguntas, tá? Daí você pode ver a sequência que você quer responder, e até o Sandro pode complementar com isso. Você tendo a base do triatlon, né? Que você ficou quase 3 anos assim, focado no triatlon, né? E a gente sabe que é um esporte que não dá também para sair queimando largada, porque você tem 3 modalidades para entregar, né? E você tem que saber dosar o nível de esforço em cada modalidade para você concluir a prova. Isso é, o triatlon, tanto as outras maratonas que você fez antes da Patagônia, o Ushuaia, a Serra do Rio do Rastro, te dão experiência e base para você conseguir também distribuir o seu esforço, você pensar, poxa, eu tô em 6 horas de prova, eu tô em quilômetro tal, eu preciso me manter assim, assim, assado, comer tanto, me hidratar ou me alimentar em tanto quanto tempo para conseguir completar a prova. Isso te deu uma base, Rê? Isso foi a principal base, né? A gente saber, o triatlo me ensinou a administrar, a sentir muito o meu corpo, a entender o meu corpo, como que eu estava me sentindo. Né? Nessas provas a gente tem que escutar o corpo, sentir o corpo, como é que tá, se dá para forçar, se é hora de tirar o pé. Então, a principal base minha de administrar aí uma prova longa dessa foi o triatlon que me deu base. Tanto é que eu usei no triatlon, né, você sai da natação, vai para bike, então a gente vai por etapas. Eu usei esse modelo de etapas nos 3 pontos de hidratação que tinha. Então, na prova inteira tinha 3 pontos de hidratação. Eu ia assim, ó, agora tem que chegar até aquele ponto. Depois eu tinha até outro ponto. Então eu ia administrando ponto a ponto aí de hidratação. Mas a base veio do triatlon. E olha que legal, o Renato falou, né? Então, assim, é uma coisa que a gente bate muito, né? E quando a gente vai para essas provas de ultra endurance ou trail, né? É uma coisa que a gente briga muito. O aluno, a gente quer até fazer um podcast, né? Eu convidei o Beto Nitrini aqui, vamos ver se ele volta pra gente. A gente falou dele aqui em off, né? A gente briga muito para que o atleta, às vezes, se desvincule um pouco das métricas físicas, né? E até biológica, porque o cara, às vezes, fica bitolado no pace X, na potência Y, né? E assim, na prova trail você não tem opção, você não sabe o quanto de lama vai ter, o quanto de pedra, você não consegue treinar num pace. Então, assim, é obrigatório o atleta se conhecer, né? Que é o que a gente pede, as notas de percepção de esforço. Esse Sim. do Renato ir controlando não foi olhando em porra de relógio nenhum, não foi olhando watts, foi ele falar, bom, a prova tem isso, quanto que eu tenho, como é que eu tô, tenho que dosar aqui para chegar. Então é isso que a gente insiste tanto, que assim, às vezes as métricas físicas, os TSS da vida, o CTL, né, a altimetria, o pace, é mais importante pro coach do que pro atleta, né? Lógico que é bom o cara se conhecer, mas às vezes os caras ficam escravos dessas métricas e essas métricas são relativas, sabe? Que loucura, a gente inverte os papéis. É isso. Então, em momento nenhum o Renato pensava em fazer 8 horas e meia ou no pace e tal. Não é isso, Renatão? Você não pensa nisso. Você pensa... Porque tudo é surpresa. Você não sabe como vai ser. Uma coisa que guiava bastante é que no número de peito a gente tem o mapa da altimetria. Então, isso também ajudava bastante. Porque na hora que você estava... terminou a subida, você começava a descer, aí você tô descendo, daqui a pouco eu sei que eu vou subir. Então isso também ajudava você a equilibrar ali. Mas é sensação de esforço ali, percepção de esforço. 100%. Eu Eu acho assim, nem... para quem tá.
Pode falar. Não, assim, é uma coisa que você, numa prova dessa, você nem olha muito pro relógio, porque não faz sentido, né? Você olha mais para ver há quanto tempo você está na prova, mas você não olha o pace que você tá. E tem placas assim, tem placas tipo 20 quilômetros, 21, que nem numa corrida convencional? Não, não tem nada. Só Não tem tem nada. não, tem só as faixas de marcação de trilha, mas não tem nada. O que tinha, assim, quando estava chegando perto do, chamar Paz, né? Os pontos lá. Tinha, só tinha uma placa, falta 2 quilômetros para o Paz. E aí, isso, na cabeça, 2 quilômetros para gente que corre na rua, assim, 2 quilômetros, puta, 10 minutinhos no máximo eu tô ali. Mas lá não é. Teve 2 quilômetros que eu demorei 40 minutos quase. É. Então, Mas você sabe, se é vocês falando sobre isso, até você falando das métricas, né, que são muito cobradas, utilizadas pelos coaches, TSS, enfim, eu acho que é importante para quem está nos ouvindo também ter essa consciência desses dois parâmetros. É tão importante quanto o atleta também se interessar por essas métricas, porque é a partir delas que a gente consegue evoluir, né, questão de VO2, aumentar volume, né, a gente conseguir melhorar os nossos tempos nas provas, né? Quanto também a gente ter essa questão da percepção de esforço. Eu vejo, né, quando eu estava treinando focada para as minhas provas, o quanto era importante também eu dar feedback da minha percepção de esforço daquele treino naquele dia. Porque nem sempre é só assim que a gente vai se conhecendo, porque nem sempre a gente vai acordar disposto na melhor forma, no melhor momento, né? Então, isso pode acontecer no dia de uma prova. Então, é saber quantos atletas às vezes se prepara e não acorda tão bem, comeu alguma coisa mal. Ele precisa saber administrar tanto as métricas, né, técnicas, quanto a percepção de esforço. Isso é super importante. Exatamente, né? Eu acho que assim, todo o extremo, toda polarização é ruim, né? Então, exatamente. Então, assim, do mesmo jeito que a gente falou aqui agora dos atletas que, porque o assunto veio à tona, que ficam refém dos números, o cara que só quer olhar a paisagem também e não se importa com isso, é tão ruim quanto, né, Mar? Então, é o equilíbrio perfeito para você precisar se conhecer e os números ajudam muito, as métricas, pô, a ciência veio, os dados veio para nos ajudar também. Então, assim, muito legal você levantar que os dois polos, né, são prejudiciais. Não, perfeito. Não, Renatinho, eu acho que é isso. A gente está aqui batendo meia hora de episódio. É legal ver assim a trajetória do triatlon para a corrida. Uma dúvida que eu nunca te perguntei, uma curiosidade que veio. Quando você pensa numa maratona convencional, tradicional, assim, de rua, sem ser trail, isso te traz alguma, assim, você encara isso como um desafio mais fácil hoje? Como que vem na sua cabeça? eu na minha cabeça eu vejo como fácil, né? Não sei, né? Daí seria uma prova mais rápida que não seria fácil. Mas hoje uma maratona na rua, eu falo assim, tranquilo, acho que não preciso treinar tanto. É relativo, É, né? Que nem você falou, você vai fazer é, mais rápido, né? É a é, complexidade, né, Mar? Então, assim, vamos. O Renato foi muito preciso. Talvez, assim, é o que a gente fala. Mesmo os 5 quilômetros, então, assim, os 5 quilômetros pode ser mais duro do que uma maratona, porque vai fazer uns 5 quilômetros abaixo de 18 minutos, né? Então, assim, às vezes é, pode ser um desafio muito maior do que fazer uma maratona em 6 horas. Mas, assim, é duro. Então, depois que ele cria essa casca, com certeza ele encara esse desafio e não assombra tanto quanto assombra um cara que vai debutar na maratona, né? Então ele encara de boa, porque a vida é assim, né? O cara que apanha pra caramba, né? Que para arrumar um emprego ou que passa fome, esse cara ele tem mais casca. Por que jogador de futebol, você vai ver os caras que realmente estão lá em cima, foi os caras que aguentaram o tranco, que precisaram daquilo como prato de comida, né, Renato? Então é é isso. isso que faz. Então, às vezes, tem pessoas tão habilidosas quanto para o futebol, mas que, poxa, a facilidade de ter nascido numa família boa, às vezes não dá essa gana, dessa sede por um prato de comida. Então não tem jeito. O Renato passou por tudo isso. A hora que ele for fazer uma corrida, pode ser que ele não performe como alguém, mas ele vai ver com muito mais naturalidade e fala: bom, vou dosar ali tranquilo. É. Tanto é Isso que fica.
Pode Pode falar. falar. Eu acho que isso fica de lição também, né? A gente já falou várias vezes aqui no podcast da importância da gente respeitar os processos e as etapas, né? Se a gente almeja um objetivo muito difícil, é importante a gente criar casco, experiência em objetivos menores para que quando chegue no difícil, o difícil se torne apenas a cereja do bolo, né? Porque você fez todo o processo, né? Tanto é que a gente que está acostumado a treinar na rua, né? Correr mais em rua, a gente se acostuma com um pace de rua. Quando eu passei no último ponto de hidratação, era o quilômetro 31. Aí eu lembro que eu passei no último linha de corte, né? Aí o staff falou, vamos, só falta 11, só falta 11. Aí eu me emocionei já. Falei, nossa, só falta 11, que já cheguei. Só que esse 11 lá é uma eternidade, porque é muito demorado, né? 11 quilômetros é 2 horas lá. Aí depois você vai cair na ficha, né? Fala, nossa, não adianta me emocionar que ainda falta muito, muito. É, Mas hoje eu encaro. Pode falar. legal, Renatão. É muito, muito mesmo. Dá para ver que você ficou até emocionado para falar aqui com a gente, né, cara? É muito É. legal esses desafios, cara. Na verdade, eu queria entender de você, assim, lá no dia da prova, assim, teve muita desistência, teve muitas pessoas que pararam e mais, assim, só para o pessoal ter uma noção, você é super bem treinado, encara esse desafio, fez 8 horas e meia. Para o pessoal não ficar sem noção, assim, quanto teve? Quem foi o cara que ganhou? Fala pra gente aí como é que foi o tempo do cara pra gente se assombrar, porque eu tenho certeza que foi uma diferença absurda. Eu não lembro quanto foi o cara ganhou, mas assim, você vê bastante desistência, bastante gente fica no corte, principalmente no primeiro corte. É, Mas, assim, eu conheci um pessoal que correu lá e que é amador também. Teve gente que fez em 6 horas. Mas cara bom, assim, forte. O cara que ganhou deve ter feito em 4 horas e pouco. É Mas, assim, difícil. é absurdo, né? É o cara que ele desce a montanha ali, É sem o medo leão da nenhum. montanha. Sabe o que parecia? Tinha uns caras que passavam a gente assim, parecia gato. É isso. Cara, parecia gato. Eu pulava e você fala assim, meu Deus, cara, esse cara aí, ele vai se quebrar, mas ele não se quebra. Ele cai em pé e vai. Então, assim, essa é a total diferença, né? Porque, E assim, é treino específico porque para isso. onde o cara ganha ali é na descida. Perfeito. Porque a subida é tão íngreme, porque não tem como correr na subida. É muito liso, sobe muito. Você não vê o cara correr. É. Eu vi que Você vê o você cara passou andar por mais vários rápido. riachos também, né? Você falou que molhou a perna até a cintura quase, não foi? Teve algumas águas, alguns riachinhos lá. No último, veio água até o joelho. Água de, água de degelo, né? De gelo. Geladíssima, né? Aí você molha todo o pé, mas aí você já tá anestesiado, né? É o que o Renato falou também, né, Marcela? Assim, é diferente a inconsequência da loucura do cara falou corajoso, né? Então, assim, você precisa, os caras, além de ser treinados, né, Renato? Ele tem essa adrenalina, porque assim, eu gosto de subir, cara, de bike, eu sou um cagão pra descer. Então, eu passo todo mundo na subida, velho, e na descida, não tem, eu vou brecando, cagando na calça de medo, e já tem os caras, os alunos nossos, que se matam pra subir, só que eles são meio gardenal. Já desce na loucura, ela tem essa É. veia de descer rasgando, não põe a mão no breque, e aí, não é isso, Renato? Desce clipado. Você vê os caras descer, é impressionante. Assim, esse cara aqui, se ele cai, ele morre. Porque o cara ele parece um gato, umas passadas comprida. É impressionante o negócio. E aí Então, você esse cara aí, exatamente, jogando para técnica, é só você pensar o cara que desce assim, o quanto de tempo em cada 5 metros, né, Renato? Ele não desce de cada 5 metros, esse cara põe minutos no Renato, é Total. isso. né? Então, assim, não tem o pace, não tem, assim, e assim, teoricamente não cansa, tem que estar com a musculatura treinada por causa do mecanismo excêntrico que eu falei, mas é para baixo, se o cara pula, ele vai, né, cara? E você vê até nessas provas que é um pessoal um pouco mais forte. Isso.
É uma pessoa mais forte, assim, fisicamente. E dessa vez eu também percebi que foi a vez que eu tava mais, com a perna mais forte. Eu peguei muito firme no treino de força. Então eu tava com a perna muito forte. Mas você vê que não tem muito, tem, né? Os magrelos aí, mas o cara que tá ali na ponta é o cara que você vê que o cara é forte. Tem músculo ali. E diz pra mim, assim, até pra gente já ir finalizando esse episódio aqui, a gente vai dar vontade de ficar conversando o dia todo com vocês sobre isso. Concluir uma prova dessa, não tem como não se emocionar, né? Você mandou o vídeo atravessando a linha de chegada, eu chorei aqui, né? Eu imagino o que você sentiu e quais são os aprendizados que você traz para a vida, assim, disso? Motiva aí você no trabalho, na vida pessoal, profissional? É emocionante, né? Eu me emociono quando eu largo, eu me emocionei no 31, que o cara falou que só faltava 11, e me emocionei acho que no 36, quando eu comecei a descer. A partir do 36 Já ou dava para 30, enxergar lá. já dava para enxergar o evento lá embaixo da montanha e era só descida. Aí ali eu já comecei a chorar, né? Só que daí chega uma hora que também é 6 quilômetros de descida. Então é tempo para você descer. E aí é um lugar que você tem que ter muita atenção, O porque. choro passa rápido. Não, eu choro passar, porque é um momento que você tem que ter muita atenção, porque você não pode relaxar. Porque você está descendo, aí você solta mais o corpo, você vai mais rápido. Só que falta tempo ainda, então cuidado para não lesionar nada, né? Mas assim, essa prova para a vida ela ensina muita disciplina, né? Resiliência, você encarar o medo, né? Ter coragem, porque até uma coisa que eu li hoje isso. Você ser corajoso não é a ausência do medo, é você conseguir superar o medo, né? É você ir com medo mesmo, sabe? Então é isso que a gente aprende. Principalmente a resiliência, de não desistir, encarar. Eu acho que é uma coisa muito para nossa cabeça de conseguir administrar, sabe? Entender que a gente pode, que a gente consegue. Porque quando a gente está na prova, a gente já treinou, a gente passou a parte mais difícil, né? Ali é só concluir. Mas isso que ensina, principalmente é a resiliência e encarar o medo, né? O medo da montanha, de o que vai acontecer, como que vai o solo, ui, agora vai estar frio, será que eu vou passar frio? Então é isso, é encarar. Sensacional, Renatão. Obrigado. Fica a minha admiração por você. Você já sabe o quanto eu te considero vocês, mas Pô, cada eu que vez agradeço. é isso que eu falei, assim, de você ser o jogueiro e ter essa endurance, esses extremos na sua veia, é a sua cara. Assim, desde o primeiro dia que você me procurou, você falou, ó, não tem meu sangue é argentino, não tenho medo de porrada, não, pode descer. Então, é isso, cara, que às vezes falta em um, sobra em outros e pra gente equilibrar. Então, parabéns, tá com a medalha aí, velho? Não, não tá. Tá em Ó, casa, tô no Eu, escritório. eu, eu tenho uma pergunta para o Sandro antes da gente acabar, Sam. vai, mano. Uma curiosidade mesmo, assim, porque assim, eu e o Renato, a gente meio que os dois nasceram no esporte, então para nós essa disciplina, essa resiliência, assim, foi construída ao longo de anos, né? Quando você pega um aluno que ele entra meio que de cara no endurance, seja na corrida, no triatlon, passando um tempo, quando ele pega a disciplina, ele pega casco em prova, você sente um amadurecimento na vida pessoal desse aluno conversando com ele? Ah, com certeza, Má. Inclusive, convidar os nossos ouvintes aí para pegar um episódio, acho que da segunda temporada, se eu não me engano, você pode até marcar aí, que tem um baita de um CEO, de um amigo meu, começou na IBM, hoje é da Stefanini, é vice-presidente de uma das maiores empresas americanas, assim, sabe? E ele falando o quanto isso interfere e ajuda positivamente, né? Então a gente vai vendo isso. Isso fez até com que nós mudássemos um pouquinho. Eu, particularmente, quando eu falo nós, eu falo da Mabetone também, né? Do conceito da assessoria, que assim, eu tinha, não, o aluno precisa passar por todas as etapas daqui, dali, até chegar lá. Hoje eu aprendi que o sonho é do atleta, cara. Então, assim, é diferente. Eu tenho que ver o que beira a irresponsabilidade, a saúde dele foi depositada em minhas mãos, mas às vezes o Sim. cara quiser entrar por uma meia maratona, estudar o lastro dele, se não for responsável, o sonho é dele, não é meu, velho.
entendeu? Então, assim, como o Renato, assim, poxa, ele fez tanto. E olha, ele é a prova disso, cara. Ele é a O prova ci- disso. Esse ciclo não foi nem próximo do que foi os outros que nós fizemos, mas ele foi entregou lá com excelência. Então ele competiu com o lastro dele, com responsabilidade, né? Com todo o lastro que ele construiu. Mas se fosse antigamente, talvez eu falaria, ó, você não entregou 80% da planilha, faltou, então assim, não faz. E olha o que eu tava brecando, cara. Que experiência, que sonho e com muita responsabilidade. Acho que é isso, então. Valeu, irmão. Sou seu Legal. fã, viu? Oh, eu que agradeço. Obrigado por acompanhar nessas loucuras aí. Legal, Rê. Obrigado, Rê, por participar aqui mais uma vez. É o segundo episódio que você participa. Eu vou tentar achar esse episódio que você comentou desse empresário e eu vou deixar também o link de quando o Renato conta a experiência que ele teve no Ushuaia, que foi bem legal também, né? Correr a -10 foi um desafio. E para mim, acho que foi o pior desafio, porque eu no frio já reclamava de pedalar, de ter que colocar 1000 blusas, coisa no pescoço. Imagine, né? Largar numa montanha -10. Mas é isso, Rê, Exatamente. obrigado. E nós postamos o Start Medal hoje, não tá ele aí porque precisa de um especial para ele, hein? Vai ter um relato só seu, Né? Renato. Exatamente, é Ah, por isso, viu, opa. Renatão? Foi combinado. Vou estragar a surpresa aqui, mas não sei se era, e pra você não ficar bravo comigo, porque hoje saiu o Start Eu Medal, já, é que o seu é exclusivo. ele sabe já. Ai, que Já bom, é tinha minha cara avisado ele. estragar a surpresa, minha cara. A Tati vai escutar, vai rir aqui. Ai, Valeu, Tchau, gente. gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Valeu. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.